Minha vida deu uma reviravolta quando precisei morar com alguém que eu mal conhecia, o ex-marido da minha mãe. No começo parecia só convivência, mas as coisas começaram a mudar de forma que eu nunca imaginei. Pequenos gestos, olhares intensos e um clima difícil de explicar transformaram completamente nossa dinâmica. Uma história de escolhas, descobertas e sentimentos confusos que nos desafiam a entender até onde podemos ir. Não perca cada detalhe dessa narrativa intensa. Meu nome é Marina, e minha jornada nunca foi tranquila. Desde pequena, aprendi o que significava perder. Minha mãe partiu cedo demais, deixando apenas borrões de memórias em minha mente. Eu era muito jovem para compreender a dimensão daquilo. Depois que ela se foi, minha avó materna assumiu o papel de me criar. Mas o tempo não perdoa, e ela também me deixou. De repente, a solidão se tornou minha única companhia. Não havia ninguém para segurar minha mão, ninguém para chamar Delar. Foi então que ele surgiu novamente em minha vida. Elias, o homem que um dia foi casado com minha mãe. Ele não fazia parte do meu dia a dia desde que ela faleceu. No entanto, lá estava ele, no funeral da minha avó, como uma lembrança inesperada do passado. Ao se aproximar, parecia mais um estranho do que alguém que já esteve ligado à minha família. Sem rodeios, ele disse: Marina, sei que a vida foi dura com você. Não temos uma relação próxima, mas eu não consigo deixar você sozinha. Assim, se quiser, pode morar comigo. Sua proposta me pegou de surpresa. Elias era quase um desconhecido para mim. Mudar para a casa dele significava deixar tudo para trás. A pequena casa cheia de lembranças e os poucos laços que ainda me mantinham, ligada à minha infância. Mas a verdade era que eu não tinha escolha. Com 18 anos, sem dinheiro e com o aluguel atrasado, não havia alternativa. A escola ainda era minha prioridade, e eu não estava pronta para enfrentar o mundo sozinha. Aceitei a oferta, mesmo com receios. Elias vivia em um apartamento simples e meticulosamente organizado. Cada canto parecia planejado com cuidado, como se ele quisesse manter o controle sobre tudo ao redor. Ao chegar, senti-me deslocada. Era uma jovem que carregava o peso de uma vida difícil, mas sem preparo para lidar com as responsabilidades da vida adulta. Elias, por outro lado, era metódico, experiente e parecia imune às adversidades. Ele não era de falar muito, mas quando o fazia, suas palavras eram certeiras. Apesar de nossas diferenças, algo nele me transmitia uma segurança que há muito tempo eu não sentia. Ainda assim, dividir um espaço com alguém tão distante emocionalmente era estranho. Eu era uma estranha na casa de um homem que fazia parte da minha história, mas não do meu presente. E naquela convivência, entre silêncios e pequenos gestos, algo começou a mudar. Por mais que eu quisesse, não conseguia me abrir com ele. Havia tantas perguntas que se acumulavam dentro de mim, tantas incertezas sobre como lidar com o que sentia e com o futuro que parecia tão incerto. Mas algo me segurava. Sempre havia uma espécie de parede invisível entre nós. De vez em quando, percebia seus esforços para tornar nossa convivência menos fria. Ele fazia pequenos gestos que, embora simples, carregavam significado. Às vezes esperava por mim na hora do jantar, deixando claro que aquele momento era para compartilharmos. Outras vezes perguntava como foi meu dia ou se eu precisava de algo. Eu via em seus olhos um desejo genuíno de se conectar, de criar uma ponte para nos tirar daquela solidão que parecia envolver tanto a ele quanto a mim. Mas por algum motivo, isso nunca foi suficiente para quebrar as barreiras que nos separavam. O tempo passou, e nossa relação começou a mudar. No início, éramos apenas duas pessoas tentando se acostumar à presença uma da outra. Não havia intimidade, apenas uma convivência prática. Contudo, com o passar dos meses, algo começou a surgir. Não sei exatamente quando começou, mas a atmosfera entre nós ficou diferente. As trocas de olhares começaram a se prolongar. Momentos de silêncio ganharam uma estranha tensão que eu não conseguia ignorar. Era como se o ar ao nosso redor carregasse algo que nenhum de nós sabia nomear. Era desconfortável, mas também irresistível. Eu sabia que ele estava tentando agir da maneira certa, mas de alguma forma, nossas realidades começaram a se confundir. Eu também comecei a perceber que não o via mais como um padrasto. Essa percepção era confusa e perturbadora, algo que eu não sabia como lidar. Minha vida sempre foi marcada pela sobrevivência. Perdi tanto ao longo dos anos que nunca me permiti construir amizades verdadeiras ou algo além disso. Era como se eu fosse uma espectadora da vida, sempre do lado de fora,
carregando o peso de minhas próprias perdas. Relacionamentos nunca fizeram parte da minha realidade. Eu nem sequer sabia o que significava ser amada de forma romântica. Todo o amor que experimentei veio da minha avó, e quando ela se foi, deixou um vazio que nunca foi preenchido. Era uma tarde chuvosa, e o som da água batendo contra as janelas ecoava pela casa silenciosa. Eu estava entediada, perdida em pensamentos quando Elias me chamou. Marina, que tal vermos um filme? A ideia me pegou de surpresa, mas aceitei. Não sabia bem o porquê, mas a possibilidade de compartilhar algo com ele me pareceu reconfortante. Não era comum ele sair de sua rotina para algo tão simples. Nos acomodamos no sofá, com uma manta grande cobrindo a nós dois. O frio lá fora fazia o ambiente parecer mais acolhedor, quase íntimo. Ele ajustou a manta cuidadosamente, cobrindo ambos, e naquele momento, algo mudou. Era como se o silêncio entre nós dissesse mais do que qualquer palavra poderia. Por alguns minutos, ficamos ali, quietos, olhando para a tela. O filme começava, mas eu não conseguia me concentrar. As imagens passavam diante dos meus olhos, enquanto minha mente vagava por lugares desconhecidos. Foi então que percebi. Aquele instante que parecia tão comum, tão despretensioso, de alguma forma começou a ganhar um peso que eu não conseguia ignorar. Instintivamente, me aproximei mais dele, buscando um calor, um refúgio, algo que pudesse silenciar o vazio, que parecia sempre me acompanhar. A princípio, o gesto parecia natural, quase inocente. Mas logo senti uma mudança. O corpo dele ficou mais rígido, e a respiração mudou de ritmo. Era um detalhe sutil, mas impossível de não notar. Um arrepio me percorreu. Não pela proximidade, mas pela sensação de que algo estava fora do lugar. Havia algo na maneira como ele permaneceu imóvel, na tensão que agora parecia pairar entre nós. Não era apenas cuidado ou conforto. Era algo mais. Algo que eu não conseguia nomear, mas que preenchia o ar ao nosso redor de um jeito inquietante. Eu queria acreditar que estava exagerando, que era apenas a minha mente criando situações inexistentes. Mas a verdade é que não podia ignorar o que estava sentindo. Havia uma linha que, mesmo sem palavras, parecia começar a se apagar. Ele não disse nada. Não se mexeu. Mas era como se sua presença agora gritasse, como se houvesse uma batalha silenciosa acontecendo dentro dele. O peso daquele silêncio se tornou insuportável. Por um momento pensei em me afastar, mas não consegui. Parte de mim queria entender o que estava acontecendo, enquanto outra desejava que aquilo nunca tivesse começado. Era como se eu estivesse dividida entre um desejo de segurança e um medo do que aquela proximidade poderia significar. E então, de repente, ele se levantou. Sem dizer uma palavra, saiu apressado da sala, os passos ecoando no chão silencioso. Fiquei ali, sozinha, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Naquele instante, algo mudou para sempre. A percepção que eu tinha dele foi abalada, e por mais que tentássemos, as coisas jamais voltariam a ser como antes. Foi então que senti algo me cutucando. Ainda assim, fiquei ali, com o corpo tenso, mas sem coragem para me afastar. A sensação de estar presa entre o certo e o errado, entre o que eu queria e o que estava começando a acontecer, tomou conta de mim. Eu queria distância, mas ao mesmo tempo queria continuar ali, perto dele, sentindo aquele calor. Algo dentro de mim se perguntava, em silêncio, até onde aquilo nos levaria. Foi então que, de repente, ele me empurrou, afastando-me de perto dele. Levantou-se de forma abrupta, visivelmente desconcertado. O olhar fugia do meu, como se o contato visual fosse insuportável, e em passos apressados desapareceu no banheiro. Naquele instante, algo profundo dentro de mim se partiu, deixando uma sensação irreparável. Por mais que tentasse se recompor, jamais voltaria a ser o que era antes. A imagem dele como o padrasto responsável caiu por terra. Eu sabia, agora, sem sombra de dúvida, que ele me queria de outra forma. Os dias que se seguiram foram marcados por uma estranheza inquietante, como se estivéssemos presos em um teatro de normalidade mal ensaiada. Eu o analisava discretamente, buscando indícios de que ele tentava disfarçar o que se passava em sua mente. Ainda assim, havia algo em seus movimentos, no brilho hesitante de seus olhos, que revelava sua confusão e a dificuldade em enfrentar aquilo que nos envolvia. Eu comecei a sentir reações estranhas no corpo, algo que eu nunca tinha experimentado antes.
Lembro quando senti pela primeira vez minha menina molhar. Um calor evidente tomava conta de mim sempre que estava perto dele, como se a proximidade de Elias ativasse algo dentro de mim que eu não sabia lidar, como se meu corpo estivesse reagindo involuntariamente a essas novas sensações. Seus gestos, que antes pareciam naturais e protetores, começaram a ter um outro significado. Um toque na minha mão. Um olhar mais demorado. Lembro perfeitamente de um dia em que Elias me deu dinheiro para comprar roupas novas. Foi a primeira vez que senti realmente vontade de experimentar o prazer. Eu não costumava me permitir pequenos luxos, e gastar com roupas era algo que quase nunca acontecia. Mas dessa vez, a ideia de renovar o guarda-roupa me trouxe uma sensação de empolgação que há muito tempo eu não sentia. Ao sair da loja com a sacola cheia, meu coração disparava. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse fazendo algo apenas por mim. Quando cheguei em casa, a excitação ainda tomava conta de mim. Entrei na sala e lá estava ele, Elias, sentado no sofá, com a atenção dividida entre a televisão e o barulho da porta se abrindo. Assim que percebeu minha presença, virou-se para mim. Aquele momento deveria ter sido comum, rotineiro. Mas algo no jeito como ele me olhou fez tudo parecer diferente. Era um olhar atento, como se ele estivesse esperando algo. Então, com uma mistura de ironia e curiosidade, ele falou: "Então, comprou roupas novas? Vai mostrar o que escolheu?" As palavras saíram como uma brincadeira, mas havia algo no tom dele que fez minha pele arrepiar. A leveza da pergunta parecia esconder um subtexto que eu não sabia como decifrar. Eu ri sem jeito, tentando interpretar aquilo como uma provocação inocente, mas meu estômago estava apertado. Mesmo assim, assenti com a cabeça, como se fosse algo completamente normal. "Vou mostrar sim. Espere aí." Fui para o quarto, ainda carregando o peso daquela troca de olhares. Escolhi a primeira peça que vi na sacola. Um vestido simples de alças finas, perfeito para os dias quentes. Não era extravagante, mas tinha algo que me fazia sentir bem. Talvez fosse o fato de ser algo novo, escolhido por mim. Ao voltar para a sala, meu corpo estava mais tenso do que eu esperava. Eu sabia que era só uma roupa, mas por algum motivo me sentia vulnerável, como se estivesse me expondo mais do que deveria. Elias me olhou dos pés à cabeça, e seu sorriso foi imediato. Não era só um sorriso de aprovação. Havia algo, mas ali algo que me fazia questionar o que exatamente ele estava pensando. "Ficou ótimo em você", disse ele com um tom casual, mas os olhos mantinham aquele brilho que eu não sabia como interpretar. Por um instante, o ar pareceu mais denso. Eu forcei um sorriso tentando manter a leveza e fui trocar para outra peça. Repetimos o mesmo ritual algumas vezes, e eu sentia que cada troca de roupa carregava um peso maior. Uma tensão que crescia sem que nenhum de nós falasse sobre isso. Era como se ele enxergasse algo em mim que eu ainda não conseguia compreender. Uma sensação que o consumia, mas que ele não encontrava palavras para traduzir. Após algumas tentativas de escolher a roupa certa, retornei à sala, esforçando-me para trazer de volta a leveza que parecia ter se dissipado. Olhei para ele e, quase sem pensar, disse: "Agora só tenho os pijamas." Esperava que ele dissesse que já estava bom, que não precisava ver mais, mas para minha surpresa, ele apenas me olhou com um sorriso enigmático e disse como se fosse algo natural: "Quero ver também, coloca para mim." Fiquei surpresa e intrigada. Por que ele queria ver os pijamas? Isso parecia soar como algo mais íntimo. Resolvi entrar na brincadeira. Voltei ao meu quarto e escolhi uma camisola bem curta e soltinha, que deixava algo à vista. Eu estava me vestindo para ele, e no fundo eu sabia o motivo. Quando voltei para a sala e me vi diante dele, o clima ficou mais tenso. Ele não disse nada imediatamente, mas seu olhar percorreu cada centímetro de mim, e eu soube que ele estava me vendo de uma maneira completamente diferente agora. Ele se ajeitou no sofá, inquieto. Havia algo diferente naquele momento. Uma tensão no ar que parecia maior do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Foi quando ele, com um tom leve, mas com os olhos fixos em mim, disse: "Deixe eu ver como ficou atrás." Por um momento pensei em recusar, em dizer que já bastava, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me fez obedecer. Sem dizer nada, me virei lentamente, sentindo o peso do olhar dele em cada movimento que eu fazia. Enquanto girava, meu corpo parecia ainda mais consciente de si mesmo. Eu sabia como estava vestida, sabia o que ele estava vendo, e isso fazia meu rosto arder de um misto de timidez e algo que eu não conseguia definir.
Era como se pela primeira vez eu estivesse sendo observada de uma forma que me fazia sentir estranha e, ao mesmo tempo, desejada. Ficou ótimo, ele disse, passando a língua nos lábios como quisesse degustar algo precioso. Eu não sabia o que dizer. Então apenas fiquei ali, parada, sentindo meu rosto esquentar ainda mais. Eu estava me descobrindo pouco a pouco, como quem explora um território desconhecido e cheio de riscos. Cada emoção que emergia dentro de mim parecia germinar diretamente daquela conexão, algo que fugia de qualquer padrão esperado. Era uma dinâmica que, de longe, ultrapassava o limite do convencional. Não se encaixava no tipo de interação que deveria ser pautada apenas por formalidades, cuidado mútuo e respeito. Era algo diferente, mais profundo, mais confuso, e isso mexia comigo. Não era normal, eu sabia disso. Algo dentro de mim gritava que aquilo não deveria estar acontecendo, mas outra parte, talvez mais curiosa, mais humana, queria entender, queria sentir, mesmo que isso significasse me perder no processo. Com o tempo, comecei a perceber que Elias se aproximava de mim de formas que antes não aconteciam. Ele passou a ter um contato físico mais presente. Os abraços, por exemplo, mudaram. Quando ele me abraçava, eu sentia seus braços apertarem um pouco mais, como se ele quisesse prolongar aquele momento. Seu corpo ficava próximo demais, e eu podia sentir o calor dele, sua respiração lenta e quase pesada ao meu ouvido. Por vezes, ele me segurava pelos ombros antes ou depois do abraço, mantendo-me perto por alguns segundos que pareciam eternos, enquanto seus olhos buscavam os meus, como se quisesse dizer algo que ficava preso no ar. Os beijos no rosto também ganharam outra forma. Antes eram rápidos, despreocupados, mas agora tinham um peso diferente. Ele se aproximava devagar, inclinando-se em minha direção, e quando seus lábios tocavam minha pele, pareciam permanecer, ali por um segundo a mais do que o necessário. Está gostando da história? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos. E me conta nos comentários o que você está achando. Uma tarde, enquanto eu voltava do meu quarto para a sala, algo me chamou a atenção. Vi Elias na lavanderia, segurando algo nas mãos, completamente alheio à minha presença. Ele parecia distraído, mas foi o que ele estava fazendo que me deixou sem reação. Ele segurava uma peça de roupa minha. Era uma calcinha que eu havia usado recentemente e, de maneira lenta e quase automática, levou-a ao rosto. Ele estava tão concentrado que não percebeu que eu estava ali, parada na porta, observando. Foi só quando eu me mexi, talvez por reflexo ou nervosismo, que ele notou minha presença. Tentou disfarçar rapidamente. Eu estava só separando umas roupas para lavar, ele disse, com um tom apressado e visivelmente nervoso. Mas o jeito que ele evitava me encarar diretamente entregava que ele sabia que eu tinha visto. Teve uma noite que estávamos sentados no sofá, cada um em sua ponta, com uma manta cobrindo as pernas por causa do frio. O clima parecia relaxado, mas de repente, Elias quebrou o silêncio com algo que me pegou completamente de surpresa. Ele se ajeitou no sofá, me olhando de um jeito que parecia querer ser casual, mas tinha algo mais ali, como se ele tivesse planejado aquela conversa. Sabe? Ele começou, em um tom que tentava soar leve. Eu fico pensando, você nunca teve ninguém para conversar sobre certas coisas, né? Sobre relacionamentos, intimidades, essas coisas. Eu franzi a testa, achando estranho o rumo da conversa. Sim, com minha avó. Era algo que a gente não falava muito. Ele deu um sorriso breve, como se esperasse essa resposta. Pois é, mas agora não tem mais ninguém além de mim, né? Então, se você tiver alguma dúvida, algo que quiser perguntar, eu tô aqui para ajudar. A maneira como ele disse isso me deixou inquieta. Ele tentava parecer preocupado, cuidadoso, mas havia algo no tom dele que não parecia exatamente acolhedor. Era como se houvesse uma intenção por trás das palavras. Tudo bem, obrigada, respondi, tentando encerrar o assunto. Mas ele continuou. É sério mesmo. Às vezes as pessoas têm dúvidas sobre sentimentos, sobre como as coisas funcionam entre duas pessoas. E olha, eu sei que você ainda tá se descobrindo que nunca teve muito espaço para isso. E como você já é uma mulher, vai chegar a hora para fazer aquelas coisas, sabe? Pode deixar, mas acho que tô bem. Falei, forçando um sorriso e tentando me concentrar no filme novamente. Aquela noite tinha algo diferente no ar. Ele parecia mais agitado do que de costume. As mãos inquietas se moviam constantemente,
repousando nos joelhos apenas para logo começarem a tamborilar em um ritmo descompassado. Ele trocava de posição no sofá como se o próprio corpo estivesse em conflito, incapaz de encontrar qualquer conforto. Eu tentava me concentrar no filme que passava na televisão, mas a energia densa que emanava dele era impossível de ignorar. Um arrepio subiu pela minha espinha, como um presságio que eu não conseguia explicar. Quando o filme finalmente chegou, ao fim, o cansaço começava a pesar em minhas pálpebras, e um bocejo escapou. Vou para a cama, anunciei levantando-me e alongando os braços preguiçosamente. Elias ergueu os olhos para mim e por um momento achei que ele fosse me impedir, talvez dizer algo que justificasse sua inquietação, mas ao invés disso ele apenas assentiu, esboçando um sorriso forçado. Boa noite, minha princesa, murmurou, a voz estranhamente baixa, quase vacilante. Enquanto caminhava até o quarto, uma sensação incômoda me dizia que aquela noite não terminaria tão facilmente. Assim que me deitei, o cansaço do corpo não foi suficiente para silenciar minha mente, que permanecia em um estado de alerta, desconfortável. Fiquei ali, encarando o teto, enquanto os minutos se arrastavam. Depois do que pareceu uma eternidade, desisti de tentar dormir. Decidi ir até a cozinha. Talvez um lanche me ajudasse a relaxar. Caminhei pelo corredor em silêncio, pisando com cuidado para evitar qualquer ruído. Quando passei pela sala, notei uma luz fraca que iluminava o ambiente. Elias ainda estava ali, sentado no sofá com o celular nas mãos. Sua postura era aparentemente tranquila, mas a concentração em seu rosto me fez parar no mesmo instante. Havia algo naquele momento, na maneira como ele parecia perdido no que via, que me deixou em alerta, ainda que ele não tivesse percebido minha presença. De onde eu estava, consegui ver que ele tinha os olhos fixos na tela do celular, e aquilo me deixou curiosa. Quando dei mais um passo tentando entender o que ele fazia, a imagem na tela ficou visível para mim. Era um filminho daqueles. E a maneira como ele olhava para aquilo, tão absorvido, me deixou sem reação. Ele sequer percebeu minha presença. Estava tão envolvido no que assistia que parecia alheio a tudo ao seu redor. Meu rosto esquentou e por um momento fiquei sem saber o que fazer. Senti meu corpo congelar. No mesmo instante em que ele virou a cabeça, me viu ali parada. Por um segundo pensei que ele fosse desligar o celular, tentar disfarçar ou, no mínimo, agir como se nada tivesse acontecido. Mas não foi isso que aconteceu. Elias não pareceu nem um pouco desconfortável por ter sido flagrado. Pelo contrário, ele se ajeitou no sofá e com uma voz baixa e controlada disse: "Por que não se senta aqui um pouco?" Minha mente gritava para sair dali, mas minhas pernas não obedeciam. Havia algo na maneira como ele me olhava que parecia querer controlar a situação e eu estava começando a gostar. Caminhei lentamente em direção ao sofá. Sentei do lado dele. Ele apoiou o celular no braço do sofá e me encarou de forma direta, como se estivesse tentando medir minha reação. Depois de um momento de silêncio, ele finalmente quebrou o gelo com uma pergunta que me deixou sem reação. "Você já viu algo assim antes?" Engoli em seco, sentindo meu rosto queimar. Não sabia o que responder. Balbuciei algo que nem eu mesma entendi, mas ele apenas continuou como se a minha reação fosse exatamente o que ele esperava. "Olha", ele disse, sua voz assumindo um tom que tentava parecer didático, quase protetor. "Você não teve ninguém para te ensinar essas coisas. Não quero que você se sinta perdida ou curiosa por aí sem saber o que fazer. Se quiser, posso te explicar. Posso te ensinar como isso funciona." A sala parecia menor, o ar mais pesado. Eu não mais queria sair. Pelo contrário, sentia meu corpo pedir para ficar. Ele se inclinou um pouco na minha direção, os olhos fixos nos meus, esperando por alguma resposta. Eu sabia que qualquer coisa que dissesse ou fizesse a partir daquele momento poderia mudar tudo, mas estava completamente entregue à situação. Antes que eu conseguisse sequer formular uma resposta, Elias pegou o celular em um gesto rápido e conectou o vídeo à TV. A tela, que antes exibia apenas o reflexo do ambiente escuro, agora estava iluminada com as mesmas imagens que eu havia visto de relance no celular dele. O som do vídeo preenchia a sala, cada detalhe amplificado, tornando impossível fingir que aquilo não estava acontecendo. Meu corpo ficou tenso, como se cada músculo tivesse se contraído ao mesmo tempo. Olhei para a tela, depois para ele. Elias, por outro lado, parecia incrivelmente calmo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ele inclinou-se um pouco para trás, apoiando o braço no encosto do sofá,
enquanto seus olhos continuavam fixos em mim. Quero que você entenda que isso é natural, ele disse, sua voz baixa e controlada, mas carregada de intenções. Não tem nada de errado em aprender, em entender como as coisas funcionam. Meu coração estava disparado, quase me deixando sem ar. Minhas mãos estavam trêmulas, meu olhar dividido entre a tela da TV e o rosto dele, que parecia observar cada pequena reação minha. Você nunca viu algo assim antes, né? Ele perguntou de novo, sua voz quase sussurrada, mas cheia de significado. Ele se aproximou um pouco mais no sofá, diminuindo a distância entre nós, enquanto as cenas continuavam. Foi então que, em um tom cheio de intenções, ele me encarou diretamente e disse: Hoje vou te ensinar tudo. Com a proximidade dele, era impossível evitar o que iria acontecer. A forma como ele me olhava me desarmava. Eu não queria relutar. O que quer que fosse, estava ali, pulsando entre nós, prestes a acontecer. Ele, então, calmamente, pediu para que eu me aninhasse. Disse que eu era inteligente e que daria para aprender todas as etapas em um único dia. Calmamente, ele me conduziu para cada detalhe, mas antes explorou o terreno inteiro. E eu adorava tudo. Quando finalmente inaugurou o que ele tanto queria, senti um pequeno incômodo. Mas logo, a sensação foi preenchida por uma emoção que não consigo descrever em palavras. E assim entreguei tudo de todas as formas. A partir daquele momento, a transformação era inevitável. Estava claro que nada seria como antes. A linha que ambos hesitávamos cruzar já não existia mais. Havia sido atravessada sem volta. Era o início de uma etapa completamente diferente em nossas vidas. Talvez não seja sobre certo ou errado, mas sobre como o destino, de forma inesperada, nos coloca diante de desafios que nos forçam a confrontar nossos próprios limites e decisões. Gostou dessa história? Então, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Quer mais conteúdos como esse? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as novidades. Sua opinião é muito importante para nós. Até o próximo vídeo!